Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paz. Nós temos tratado nas últimas semanas sobre o assunto construção. A construção de uma família, de um casamento edificado sobre a rocha, um casamento guardado, protegido, abrigado em Cristo, através da nossa convicção de fé. Na semana retrasada nós falamos justamente sobre as paredes da convicção, que vem guardar a nossa alma, guardar o nosso coração, nossos pensamentos, nossas decisões, nossos sentimentos. Depois falamos sobre o alicerce que é Cristo e a importância de nós estarmos com nossa vida e com nosso casamento, nossa vida familiar alicerçado na rocha que é Cristo, porque as intempéries virão, as tempestades acontecerão e baterão muitas vezes com força contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra o nosso relacionamento com Deus até mesmo, mas firmados na rocha que é Cristo, a nossa casa não vai cair. E hoje eu quero trazer à luz de um raciocínio, de um entendimento, de um pensamento, uma pergunta sobre o orçamento. Você tem feito o orçamento relacionado a esta obra que nós temos começado e que Deus tem começado nas nossas vidas? Você sabe exatamente quanto ela vai te custar? Você está disposto a investir? A palavra de Deus diz no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 28 e versículo 29, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça de depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, e não pôde acabar. Toda obra tem seus custos, toda obra começa pelo orçamento. Nós precisamos, em primeiro lugar, saber o quanto nos custa, de que nós precisamos abdicar, o quanto nós precisamos investir, o que nós devemos investir na constituição de um casamento edificado sobre a rocha que é Cristo e também no nosso relacionamento com Deus. A constituição de uma família próxima a Deus, uma família que serve a Deus junto, uma família que está guardada pelas paredes da convicção em Cristo. Você tem calculado o preço disso? Você sabe exatamente o quanto você precisa investir? E se sabe, você está disposto a fazer esse investimento? Na última quinta-feira, na mensagem pregada, uma frase falou muito comigo que dizia: nós não podemos querer que Deus invista em coisas que nós não estamos dispostos a investir. Então você precisa estar disposto a investir na sua família, no seu relacionamento conjugal, nos seus relacionamentos familiares e no seu relacionamento com Deus. E eu, como um ser humano, um indivíduo do sexo feminino, já quando falo em construção, eu já vou logo pensando na obra pronta, né? E então, se nós colocarmos a situação de que quando estamos construindo uma casa ou estamos construindo algum cômodo, alguma peça nova, a gente tem a expectativa de vê-la pronta e muitas vezes com o passar dos dias a gente vê, parece que não vai ficar pronta nunca aquela obra. Aí tem dias que o pedreiro chega e diz, faltou cimento, faltou alguma coisa, e aí tu fica naquela ansiedade, né? Poxa, vou ter que comprar mais material de construção, vou ter que gastar mais do que o previsto e parece que aquilo não acaba nunca, e uma obra que era que tu tinha em mente, tu tinha idealizado que duraria 15 dias, de repente dura um pouco mais, mas chega o dia então em que o pedreiro fala, hoje eu termino isso. E então no final do dia a gente chega, depois que o pedreiro vai embora, a gente começa a contemplar a obra pronta, a construção terminada, e a gente pode usufruir, desfrutar daquela obra pronta. E que maravilhoso é quando esse dia chega. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há um tempo atrás e que eu tenho anotado na minha Bíblia com post-it, que eu gosto de ler ela, que diz assim, não é a perseverança que te leva ao objetivo, mas o foco no objetivo que te leva a ter perseverança. E então nós precisamos estar com um objetivo bem firmado na nossa mente, bem claro, bem definido, para que quando a gente tenha que se deparar com um investimento a mais, com renúncias que essa construção vai causar durante essa obra que a gente está fazendo,
a gente possa saber, ter certo que essa obra ela vai acabar e que vai chegar o dia em que nós vamos poder desfrutar dessa construção, que a gente vai poder usufruir do benefício dessa construção pronta e que vai valer a pena. A gente vai chegar o dia em que a gente vai dizer: valeu a pena qualquer esforço, valeu a pena qualquer renúncia, porque Deus estava conosco em todos os momentos. Amém. Isso é uma visão tremenda, irmãos. A visão de que nós estamos construindo, nós estamos em obras, Deus está construindo nas nossas vidas. Nós precisamos investir nessa construção, investir nossos recursos na nossa família, investir o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado no nosso relacionamento conjugal, também no nosso relacionamento com nossos filhos e principalmente no nosso relacionamento com Deus, para que nós estejamos todos em família construindo esta nova realidade. Como a Renata dizia, chega um momento em que você começa a contemplar uma obra pronta, você começa a viver dentro de uma casa já bem constituída sobre a rocha, e esse é o momento em que você precisa continuar investindo agora na manutenção daquilo que foi construído. Portanto, se você está começando a sua construção, saiba, você vai ter que investir. A palavra de Deus diz no versículo 33 desse mesmo texto: pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que abdicar, vamos ter que viver situações que nós de repente não esperávamos ter que viver, mas para entregar a nossa vida por inteiro ao Senhor Jesus. Talvez você já esteja com a sua obra bem adiantada e talvez você já esteja vivendo dentro dessa nova casa, dessa nova realidade. Saiba que você precisa continuar investindo o tempo todo na manutenção. Quando as paredes desbotarem, você vai ter que investir numa nova pintura. Quando houver qualquer rachadura no piso, você vai ter que investir. Nós temos que investir o tempo todo. Invista na sua família, invista no seu relacionamento com Deus, invista no relacionamento de toda a sua família com Deus. E que Deus nos abençoe ao longo de toda essa semana e ao longo de toda a nossa vida.